À beira da falência, um empresário doente está prestes a assinar o fim da empresa que sua família construiu por gerações. Mas tudo muda quando uma menina pobre invade a sala e revela um erro crítico que ninguém percebeu. O que parecia o fim se transforma em recomeço, guiado por quem todos ignoravam. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O sol da tarde entrava pelas janelas do 23º andar do edifício corporativo na Avenida Paulista, iluminando a sala de reuniões como se fosse o último ato de um espetáculo prestes a terminar. Maurício Tavares apoiava-se pesadamente na bengala de madeira escura, sentindo cada músculo do corpo protestar contra o simples ato de permanecer em pé. A esclerose múltipla que o acompanhava havia 5 anos tornava cada movimento uma negociação dolorosa entre a vontade e a capacidade. Aos 52 anos, Maurício carregava nos ombros não apenas o peso de sua própria condição, mas a responsabilidade de 3 gerações da família Tavares. A Tavares Indústrias havia sido fundada por seu avô em 1953. Sobrevivera a ditaduras, planos econômicos desastrosos e crises que pareciam intermináveis. Mas agora, naquela tarde de junho, estava prestes a sucumbir definitivamente. Ao redor da mesa de mogno, 12 executivos e advogados aguardavam em silêncio sepulcral. Ternos impecáveis, pastas de couro, canetas importadas. Tudo parecia cuidadosamente arranjado para o funeral de um sonho. Os papéis da falência estavam organizados em pilhas perfeitas diante de Maurício, aguardando apenas sua assinatura para que tudo terminasse. Ele olhou pela janela, observando o movimento incessante da cidade. São Paulo nunca parava. Lá embaixo, milhares de pessoas seguiam suas vidas sem saber que naquele exato momento, no alto daquele prédio, decisões estavam sendo tomadas que afetariam suas famílias, seus sonhos, seu futuro. 3.200 funcionários perderiam seus empregos. 3.200 histórias seriam interrompidas. Dr. Henrique Mascarenhas, o advogado principal, pigarreou suavemente. Maurício, precisamos concluir o processo antes das 5 horas. Os credores estão aguardando a documentação. Maurício assentiu, lentamente, cada movimento da cabeça exigindo concentração. Sua mão direita tremia levemente enquanto pegava a caneta Montblanc que havia sido presente de seu pai. A mesma caneta que assinara contratos bilionários, que celebrara acordos históricos, agora selaria o fim de tudo. Ele pensou em seu avô, Joaquim Tavares, um homem simples que começara com uma pequena oficina mecânica em Santo André. Pensou em seu pai, Alberto, que transformara a oficina em uma indústria respeitada. E agora ele, Maurício, seria lembrado como aquele que deixou tudo desmoronar. A esclerose múltipla havia começado com sintomas sutis: formigamentos nas pernas, fadiga inexplicável, momentos de visão embaçada. No início ignorou. Executivos não tinham tempo para fraquezas, mas a doença foi progredindo implacável e cruel. Os médicos explicaram que não havia cura, apenas tratamentos que poderiam desacelerar o avanço. Mesmo assim, seu corpo continuava traindo sua vontade, pouco a pouco. E com a doença vieram os erros de julgamento, investimentos precipitados, decisões tomadas em momentos de fadiga extrema. A empresa começou a sangrar financeiramente. Os concorrentes perceberam a fraqueza e avançaram como predadores. Em 2 anos, a situação se tornou insustentável. Maurício abriu a primeira página do documento. A sala permanecia em silêncio absoluto, apenas o zumbido distante do ar-condicionado preenchendo o vazio. Ele segurou a caneta com firmeza, lutando contra o tremor que insistia em sabotar até aquele último ato de dignidade. A ponta da caneta tocou o papel. Foi nesse momento que a porta se abriu bruscamente. Todos os olhares se voltaram, chocados. Ninguém ousaria interromper aquela reunião. A secretária executiva jamais permitiria tal invasão. Mas ali estava ela, pequena e deslocada como uma nota dissonante em uma sinfonia ensaiada. Uma menina de aproximadamente 10 anos atravessou a porta com passos hesitantes, mas determinados.
Suas roupas eram simples. Um vestido de algodão desbotado que já fora azul, sandálias gastas, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo desalinhado. Nas mãos pequenas, ela segurava um papel amassado. "Quem é você? Como entrou aqui?" A voz de Henrique era uma mistura de incredulidade e indignação. A menina parou no meio da sala, seus olhos escuros percorrendo todos aqueles rostos sérios e hostis. Ela parecia assustada, mas havia algo mais em sua expressão, uma urgência que superava o medo. "Eu sou Isabela", disse ela com voz fina, mas firme. "Minha mãe trabalha aqui. Ela limpa os escritórios à noite." Um dos executivos levantou-se bruscamente. "Isso é inadmissível. Alguém chame a segurança imediatamente. Uma criança não pode invadir uma reunião desta importância." Maurício levantou a mão, pedindo silêncio. Havia algo na expressão daquela menina que o intrigava. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse curiosidade, ou talvez fosse apenas a necessidade de adiar por mais alguns minutos aquela assinatura definitiva. "Espere", disse ele, sua voz rouca, mas ainda carregando autoridade. "Deixem a menina falar." Isabela deu mais alguns passos em direção à mesa. Seus olhos fixaram-se em Maurício, reconhecendo nele talvez a única pessoa disposta a ouvi-la. "Eu encontrei este papel no corredor", ela disse, estendendo a folha amassada. "Minha mãe sempre me disse para devolver coisas que não são minhas, mas quando eu ia colocar na recepção, vi os números e percebi que tinha algo errado." Os executivos trocaram olhares de impaciência. Um deles fez menção de se levantar novamente, mas Maurício o deteve com um gesto. "O que você viu de errado?" perguntou ele, estendendo a mão para pegar o papel. Isabela aproximou-se da mesa, depositando a folha diante de Maurício. Era uma cópia de uma das projeções financeiras que haviam sido discutidas na semana anterior. Números, gráficos, previsões que culminavam no inevitável colapso da empresa. Aqui ela apontou com o dedo pequeno. "Este número não tem todos os dígitos. Deveria ter 7 números, mas só tem 5. E aqui embaixo também. E neste cálculo aqui, se você somar, não dá o resultado que está escrito." Henrique bufou. "Senhor Tavares, isso é ridículo. Não podemos perder tempo com uma criança que não entende nada de finanças corporativas. Por favor, vamos concluir o processo." Mas Maurício não estava ouvindo. Seus olhos percorriam o documento, sua mente ainda capaz de processar números, apesar de todas as suas limitações físicas. Ele pegou uma calculadora que estava sobre a mesa e começou a refazer as contas. O silêncio na sala mudou de qualidade. Não era mais o silêncio da espera pelo inevitável. Era o silêncio da incerteza, da possibilidade de que algo não estava completamente certo. "Doutor Mascarenhas", disse Maurício lentamente, sua voz ganhando uma energia que não existia minutos antes, "pegue o relatório original desta projeção. Imediatamente." O advogado hesitou. "Senhor Tavares, eu não acho que seja necessário. Esta revisão já foi feita por 3 equipes diferentes de auditores. Eu não pedi sua opinião, Henrique. Pedi o relatório original. Agora." A autoridade na voz de Maurício era inegável. O advogado saiu apressadamente da sala, voltando minutos depois com uma pasta volumosa. Maurício começou a comparar os documentos, página por página, número por número, e foi então que ele viu. A menina tinha razão. Os números estavam incompletos em várias projeções. Não eram pequenos erros de arredondamento, eram omissões significativas, dígitos inteiros faltando em valores cruciais. "Como isso foi possível?" murmurou ele, sentindo o coração acelerar. "Passou por 3 auditorias. Como ninguém percebeu?" Carlos Mendonça, o diretor financeiro, aproximou-se da mesa, seu rosto empalidecendo à medida que via os documentos comparados. "Senhor Tavares, eu supervisionei pessoalmente todas essas projeções. Eu não entendo como isso aconteceu." Maurício sentiu uma onda de raiva subir em seu peito, mas era uma raiva diferente, a raiva de quem acaba de perceber que foi enganado, não pelo destino, mas por incompetência ou algo pior. "Precisamos refazer todos os cálculos", disse ele, sua voz firme apesar do corpo trêmulo. "Todos. Começando pelas projeções de receita do último trimestre.
Se esses números estavam errados, todo o cenário pode estar errado. Senhor Tavares, o que o senhor está sugerindo? A voz de Henrique carregava incredulidade. Estou sugerindo que talvez não seja o fim. Estou sugerindo que uma criança de 10 anos acabou de encontrar erros que 3 equipes de auditores não viram. Estou sugerindo que eu quase assinei a morte desta empresa baseado em dados incorretos. A sala explodiu em vozes simultâneas. Alguns executivos defendiam a continuidade do processo de falência, argumentando que, mesmo com correções, os números não seriam suficientemente melhores. Outros começavam a ver a possibilidade de uma reviravolta, suas vozes carregadas de uma esperança cautelosa. Maurício ergueu-se com dificuldade, apoiando-se na bengala. Silêncio! Sua voz cortou através do caos. Vamos suspender este processo imediatamente. Quero uma auditoria completa, independente, de todos os números, dos últimos 18 meses. Quero saber exatamente onde estão os erros e quanto eles representam no quadro geral. Ele olhou para Isabela, que permanecia de pé ao lado da mesa, seus olhos arregalados diante da tempestade que havia desencadeado. Como você percebeu esses erros? Perguntou ele suavemente. Isabela encolheu os ombros, um gesto infantil que contrastava com a seriedade do momento. Eu gosto de números. Minha professora disse que eu tenho facilidade com matemática. Quando eu vi o papel, comecei a olhar os números e eles não faziam sentido. Era como se faltasse um pedaço do quebra-cabeça. Maurício sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que há muito não sentia. Era admiração misturada com esperança, uma combinação perigosa para alguém que havia se acostumado com a derrota. Qual é o nome completo de sua mãe? Perguntou ele. Neuza. Neuza Silva. Ela trabalha aqui há 7 anos. Ela sempre diz que esta é uma empresa boa, que trata bem os funcionários e que ela tem medo de perder o emprego porque sem ele a gente não teria como pagar o aluguel. As palavras da menina ecoaram na sala como um lembrete doloroso do que estava realmente em jogo. Não, eram apenas números em planilhas. Não eram apenas ações em bolsas de valores. Eram pessoas como Neuza, trabalhando em 2 turnos para sustentar uma filha, vivendo com o medo constante da instabilidade. Maurício virou-se para seu assistente pessoal. Paulo, quero que você localize a senhora Neuza Silva e a traga aqui imediatamente. E quero uma sala reservada para a senhora Isabela aguardar com conforto. Providencie algo para ela comer e beber. Enquanto Isabela era gentilmente conduzida para fora da sala de reuniões, Maurício sentou-se novamente, ignorando a dor que percorria suas pernas. Ele olhou para os documentos espalhados sobre a mesa, para os rostos tensos dos executivos, para a caneta ainda em sua mão. Cavalheiros, disse ele, sua voz carregada de uma determinação que pensava ter perdido, parece que ainda não chegou a hora de desistir. Temos trabalho a fazer. A tarde transformou-se em noite enquanto a equipe trabalhava freneticamente. Auditores foram convocados às pressas, planilhas foram revisadas linha por linha, e a cada hora que passava, a verdade se revelava mais clara e mais perturbadora. Os erros não eram acidentais. Alguém havia manipulado os números sistematicamente, fazendo a situação parecer muito pior do que realmente era. A empresa estava em dificuldade, sim, mas não era terminal. Com as correções adequadas, havia caminhos possíveis para a recuperação. Por volta das 11 da noite, Carlos Mendonça entrou no escritório de Maurício com o rosto pálido e os olhos vermelhos. Senhor Tavares, preciso lhe dizer algo. Meu assistente Ricardo Farias confessou que foi ele quem alterou os números. Ele estava sendo chantageado por um concorrente que prometeu lhe dar um cargo melhor se a empresa falisse. Maurício fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e raiva. O alívio de saber que a empresa não estava realmente condenada. A raiva de perceber que a traição vinha de dentro, de alguém em quem confiavam. Onde ele está agora? Já acionamos a polícia. Ele será responsabilizado criminalmente. Senhor Tavares, eu assumo total responsabilidade por não ter supervisionado adequadamente minha equipe. Apresento minha demissão. Maurício abriu os olhos estudando o homem diante dele. Carlos trabalhava na empresa havia 15 anos. Era competente, dedicado
e claramente devastado pelo que havia acontecido sob sua supervisão. Sua demissão não está aceita, Carlos. Você vai ficar e vai me ajudar a consertar essa bagunça. Mas primeiro, você vai me ajudar a encontrar uma forma de agradecer adequadamente uma menina de 10 anos que salvou esta empresa. Carlos assentiu, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando Maurício finalmente deixou o escritório, já passava das 2 da manhã. Seu corpo estava exausto, cada passo era uma agonia, mas sua mente estava mais clara do que estivera em meses. Ele tinha uma empresa para salvar e uma dívida de gratidão que jamais poderia ser plenamente paga. No dia seguinte, convocou uma reunião de emergência com todos os gerentes e diretores. A notícia da suspensão da falência havia se espalhado rapidamente, trazendo uma onda de alívio e esperança entre os funcionários. Mas Maurício sabia que não bastava apenas corrigir os números. A empresa havia chegado tão perto do abismo por razões que iam além da sabotagem. Havia uma cultura problemática, uma estrutura que permitia que vozes importantes fossem ignoradas, que pessoas fossem vistas apenas como números em uma planilha. Hoje começa uma nova era para a Tavares Indústrias, ele anunciou, sua voz firme apesar do corpo fraco. E ela começa com uma lição de humildade que todos nós precisamos aprender. Uma criança, a filha de uma funcionária da limpeza, viu o que 3 equipes de auditores não conseguiram ver. Ela teve a coragem de falar quando todos nós estávamos prontos para desistir. Ele fez uma pausa, olhando para os rostos ao redor da sala. A partir de hoje, qualquer funcionário desta empresa, não importa seu cargo ou posição, terá voz. Vamos criar canais diretos de comunicação. Vamos ouvir sugestões, críticas, ideias, porque se há uma coisa que aprendi ontem é que a inteligência e a percepção não têm relação com títulos ou salários. Nos dias que seguiram, mudanças começaram a acontecer. As horas de trabalho abusivas foram reduzidas. Programas de qualidade de vida foram implementados. Um fundo de estudos foi criado com Isabela sendo a primeira beneficiária. Neuza Silva foi chamada ao escritório de Maurício. A mulher de 42 anos entrou nervosa, temendo que sua filha tivesse causado problemas. Mas o que encontrou foi um homem agradecido, oferecendo a ela uma posição melhor na empresa, com salário digno e oportunidades de crescimento. Senhor Tavares, eu não sei o que dizer, Neuza murmurou, as lágrimas escorrendo. Minha Isabela sempre foi especial com números, mas eu nunca imaginei que ela poderia fazer algo assim. Maurício sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia em seu rosto. Sua filha salvou 3.200 famílias, dona Neuza, incluindo a minha. O mínimo que posso fazer é garantir que ela tenha todas as oportunidades que seu talento merece. E assim, enquanto São Paulo continuava seu ritmo frenético lá embaixo, no 23º andar da Avenida Paulista, uma história de redenção começava a se desenrolar. Uma história sobre como a esperança pode vir dos lugares mais inesperados, sobre como a humildade pode ser a maior força de um líder, e sobre como uma única voz, por menor que seja, pode mudar o destino de milhares. 3 anos haviam passado desde aquela tarde dramática na sala de reuniões, e a Tavares Indústrias era uma empresa transformada. Os corredores que antes ecoavam apenas com o som de passos apressados e conversas tensas, agora carregavam algo diferente, uma energia que Maurício reconhecia como esperança genuína. Isabela Silva havia se tornado uma presença constante no edifício da Avenida Paulista. Não mais como a menina assustada que invadira uma reunião, mas como uma estudante brilhante cujo talento florescia a cada dia. Aos 13 anos, ela já cursava disciplinas avançadas de matemática em um programa especial custeado pelo Fundo de Estudos da empresa. Maurício observava seu desenvolvimento com um misto de orgulho e admiração que ele próprio não conseguia explicar completamente. Talvez fosse porque ela representasse algo que ele pensara ter perdido, a possibilidade de um futuro melhor. Ou talvez fosse simplesmente porque naqueles anos de convivência, uma ligação genuína havia se formado entre o empresário debilitado e a menina que salvara seu legado. A esclerose múltipla continuava seu avanço implacável,
Maurício agora usava a bengala permanentemente, e havia dias em que mesmo caminhar do estacionamento até o elevador era um desafio doloroso. Mas sua mente permanecia afiada, e sua determinação em fazer da empresa um lugar melhor se tornara quase uma missão pessoal. Numa manhã de setembro, Maurício estava em seu escritório revisando relatórios, quando Isabela entrou carregando uma pilha de livros e seu notebook surrado. Ela tinha o hábito de fazer a lição de casa ali, aproveitando o silêncio e a conexão de internet que não tinha em seu apartamento pequeno na Zona Leste. "Bom dia, seu Maurício." Ela cumprimentou com um sorriso que sempre iluminava qualquer ambiente. "Trouxe o problema que você me passou na semana passada. Acho que encontrei uma solução, mas queria sua opinião." Maurício sorriu, ajeitando os óculos. Isabela havia desenvolvido o hábito de chamá-lo de seu Maurício, uma forma carinhosa e respeitosa que ele apreciava mais do que gostaria de admitir. "Mostre-me o que você descobriu." A menina abriu o notebook, seus dedos voando sobre o teclado com a familiaridade de quem nascera na era digital. Ela havia desenvolvido um modelo matemático para prever flutuações de estoque baseado em variáveis que normalmente eram ignoradas pelos sistemas tradicionais. "Veja", ela explicou, apontando para gráficos complexos na tela. "Os sistemas normais só consideram demanda e sazonalidade, mas eu adicionei variáveis como clima, feriados regionais, eventos esportivos e até ciclos econômicos menores. O modelo consegue prever, com 92% de precisão, quando vamos ter picos ou quedas de demanda." Maurício estudou os gráficos, sua mente ainda capaz de processar informações complexas, apesar das limitações do corpo. A solução de Isabela era elegante e inovadora, o tipo de pensamento lateral que valia milhões no mundo corporativo. "Isso é brilhante, Isabela. Você tem 13 anos e já pensa como uma analista sênior." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Já pensou no que quer fazer quando crescer?" Os olhos de Isabela brilharam com entusiasmo. "Quero estudar matemática aplicada e economia. Quero criar modelos que ajudem empresas a não falirem, que ajudem pessoas a não perderem seus empregos. Como aquele dia em que eu achei o erro nos papéis, sabe? Aquilo mudou tudo para mim. Mudou para minha mãe. Mudou para você. Mudou para tanta gente. Eu quero poder fazer isso de novo muitas vezes." Maurício sentiu um aperto no peito, uma emoção que era ao mesmo tempo orgulho e uma pontada de tristeza. Ele pensou nos filhos que nunca tivera, nos herdeiros que deveria ter preparado para assumir a empresa. Sua ex-esposa partira anos atrás, incapaz de lidar com a progressão de sua doença. Ele ficara sozinho, sem família próxima, construindo seu império, mas sem ninguém para deixá-lo. Até que Isabela aparecera, com seu vestido desbotado e seu papel amassado, trazendo não apenas salvação para a empresa, mas algo que Maurício nem sabia que precisava. Um propósito que ia além de números em balanços. "Você vai conseguir tudo isso e muito mais", ele disse suavemente. "Mas lembre-se sempre de onde você veio, Isabela. Sua capacidade de ver o que outros não veem, vem não apenas da sua inteligência, mas da sua perspectiva única. Não perca isso nunca." Isabela assentiu, séria. "Minha mãe sempre me diz a mesma coisa. Ela diz que a gente nunca pode esquecer os dias difíceis, porque são eles que nos ensinam a valorizar os dias bons." Neuza Silva havia se tornado supervisora do Departamento de Serviços Gerais, uma ascensão meteórica para alguém que começara limpando escritórios. Ela era respeitada pelos funcionários e admirada pela dedicação, mas nunca perdera a humildade que a caracterizava. A relação entre Maurício e a família Silva era peculiar. Não era exatamente familiar, mas ia muito além do profissional. Era uma conexão forjada em circunstâncias extraordinárias, temperada por gratidão mútua e um respeito genuíno. Naquela mesma semana, durante uma reunião do conselho diretor, Maurício apresentou uma proposta audaciosa: criar um departamento de análise preditiva focado em identificar problemas antes que se tornassem crises. Era um conceito revolucionário para uma indústria tradicional como a deles. "Maurício, isso vai custar uma fortuna", argumentou Helena Campos, a diretora de operações.
Estamos apenas começando a nos recuperar. Não seria prudente esperar mais alguns anos? Se esperarmos, já será tarde demais, respondeu Maurício. O mercado está mudando mais rápido do que nunca. Nossos concorrentes estão investindo em tecnologia e inovação. Se quisermos não apenas sobreviver, mas prosperar, precisamos estar à frente, não atrás. E quem vai liderar esse departamento? Perguntou André Monteiro, o diretor de recursos humanos. Precisaríamos de alguém com visão inovadora, capacidade analítica excepcional e que entenda profundamente nossa cultura empresarial. Maurício sorriu, um brilho travesso nos olhos. Eu já tenho alguém em mente. Só vai demorar alguns anos até que ela esteja pronta. Os meses se transformaram em anos e Isabela continuou florescendo. Ela entrou na universidade aos 16 anos, aprovada com bolsa integral em matemática, aplicada na Universidade de São Paulo. Sua tese de conclusão de curso, desenvolvida aos 20 anos, tratava de modelos preditivos para falências corporativas e ganhou prêmios nacionais. Maurício acompanhava cada conquista com orgulho paternal. Sua condição física havia piorado significativamente. Ele agora usava uma cadeira de rodas na maior parte do tempo, seus membros inferiores respondendo cada vez menos aos comandos do cérebro. Mas sua mente permanecia afiada como sempre, e sua determinação em ver Isabela alcançar seu potencial máximo era inabalável. Numa tarde chuvosa de novembro, Isabela entrou no escritório de Maurício com uma expressão séria, que ele aprendera a reconhecer ao longo dos anos. Era a expressão que ela fazia quando estava prestes a dizer algo importante, mas difícil. Seu Maurício, preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela sentou-se na cadeira diante da mesa, as mãos entrelaçadas no colo. Recebi uma proposta de uma universidade americana. Eles querem que eu faça mestrado e doutorado lá, com bolsa completa. É uma oportunidade incrível de trabalhar com alguns dos maiores especialistas em análise preditiva do mundo. Maurício sentiu um misto de orgulho e uma pontada de perda. Ele sabia que esse dia chegaria, que Isabela era grande demais para ser contida pelos limites de uma única empresa ou país. Mas ainda assim, doía pensar em sua ausência. Você deve ir, ele disse firmemente, não deixando transparecer a emoção. Essa é uma chance que não se repete. Você vai aprender coisas que não pode aprender aqui, vai conhecer pessoas que vão ampliar suas perspectivas, e quando voltar, se voltar, vai ser ainda mais extraordinária do que já é. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Eu não quero deixar você. Não quero deixar minha mãe. Vocês são minha família. Esta empresa é minha casa. Maurício estendeu a mão trêmula e Isabela a segurou com força. E sempre será. Mas às vezes a maior prova de amor é deixar que as pessoas que amamos voem alto, mesmo que isso signifique voar para longe. A despedida de Isabela foi uma cerimônia emocionante. Maurício organizou um evento com todos os funcionários da empresa, do presidente aos assistentes de serviços gerais. Ele quis que todos vissem o que era possível quando o talento encontrava oportunidade, quando o potencial era nutrido em vez de desperdiçado. Durante seu discurso, apoiando-se na cadeira de rodas e lutando contra a emoção que ameaçava quebrar sua voz, Maurício disse algo que ecoaria nos corredores da empresa por anos. Há 7 anos, uma menina entrou nesta sala de reuniões e mudou o curso de nossas vidas. Ela nos ensinou que vozes pequenas podem dizer grandes verdades, que humildade é força, não fraqueza. Hoje, essa menina vai para o mundo mostrar que São Paulo, que o Brasil, produz mentes tão brilhantes quanto qualquer lugar do planeta. E quando ela voltar, e eu sei que ela vai voltar, esta empresa estará aqui, esperando para dar a ela as ferramentas para mudar não apenas nosso destino, mas o destino de muitas outras empresas e famílias. Isabela partiu numa manhã cinzenta de janeiro. Maurício não foi ao aeroporto. As limitações físicas tornavam deslocamentos longos cada vez mais difíceis. Mas ele assistiu da janela de seu escritório, imaginando o avião decolando, levando embora a pessoa que se tornara a filha que ele nunca tivera. Os anos que seguiram foram de mudanças contínuas, tanto para Maurício quanto para a Tavares Indústrias. A empresa continuou implementando as reformas que haviam começado após o quase colapso.
A cultura corporativa era agora referência no setor, citada em artigos de negócios e estudos acadêmicos como exemplo de transformação bem-sucedida. Mas Maurício sentia o peso dos anos e da doença. Houve momentos em que pensar era difícil, quando a fadiga era tão avassaladora que ele mal conseguia manter os olhos abertos. Os médicos foram claros. A progressão da esclerose múltipla era inevitável. Tudo o que podiam fazer era tornar o processo mais confortável. Isabela mantinha contato regular. E-mails semanais, videoconferências mensais, cartões em datas especiais. Ela contava sobre suas pesquisas, sobre os modelos cada vez mais sofisticados que desenvolvia, sobre as descobertas que fazia. Maurício ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas inteligentes, oferecendo perspectivas do mundo real dos negócios que complementavam a teoria acadêmica que ela estudava. No 4º ano de sua ausência, Isabela defendeu sua tese de doutorado. O trabalho era revolucionário. Um modelo matemático capaz de prever falências corporativas com até 18 meses de antecedência, baseado em centenas de variáveis interconectadas. A tese ganhou prêmios internacionais e foi publicada nas mais prestigiadas revistas acadêmicas. Maurício assistiu à defesa por videoconferência, seu coração transbordando de orgulho enquanto via a jovem mulher em que Isabela se transformara apresentar suas descobertas com confiança e eloquência. Ela tinha 24 anos, um doutorado de uma universidade de elite, ofertas de emprego de empresas do mundo todo. Mas quando a cerimônia terminou e eles ficaram sozinhos na chamada de vídeo, Isabela fez a pergunta que Maurício estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Seu Maurício, a oferta ainda está de pé de criar aquele departamento de análise preditiva? Maurício sorriu, apesar da dor que sentia apenas para manter a cabeça erguida. A oferta nunca saiu da mesa, Isabela. Eu construí este departamento esperando por você. Está vazio há 4 anos, aguardando a única pessoa capaz de liderá-lo adequadamente. Então eu aceito. Vou voltar para casa. As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Maurício. Bem-vinda de volta, doutora Silva. Bem-vinda de volta. A notícia do retorno de Isabela se espalhou rapidamente pela empresa. Muitos dos funcionários ainda se lembravam dela como a menina que salvara seus empregos. Outros, mais novos, conheciam apenas a lenda, mas todos estavam ansiosos para ver o que ela faria. Isabela chegou numa manhã de abril, trazendo consigo não apenas seus diplomas e publicações, mas uma visão clara do que queria construir. O Departamento de Análise Preditiva e Gestão de Riscos seria mais do que apenas um setor da empresa. Seria um modelo de como usar tecnologia e matemática avançada para criar estabilidade em um mundo de incertezas. O primeiro encontro entre Isabela e Maurício, após seu retorno, foi carregado de emoção. Ele estava visivelmente mais frágil. A cadeira de rodas agora motorizada, sua voz mais fraca, suas mãos tremendo constantemente. Mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência e determinação. Você voltou, ele disse simplesmente, como se ainda não pudesse acreditar completamente. Eu prometi que voltaria, respondeu Isabela, ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar na altura de seus olhos. E promessas são sagradas. Você me ensinou isso. Nos meses que seguiram, Isabela construiu seu departamento do zero. Ela recrutou uma equipe de jovens analistas brilhantes, implementou sistemas de última geração, desenvolveu algoritmos proprietários baseados em sua pesquisa acadêmica. O departamento começou a produzir relatórios que previam problemas antes que se manifestassem, identificava oportunidades que outros deixavam passar, oferecia insights que mudavam estratégias inteiras. Maurício observava tudo de seu escritório, agora adaptado para suas necessidades especiais. Ele já não participava das reuniões diárias, mas Isabela fazia questão de visitá-lo regularmente, compartilhando descobertas, pedindo conselhos, simplesmente conversando sobre a vida. Numa dessas conversas, Maurício lhe disse algo que ela nunca esqueceria. Isabela, você sabe qual é meu maior orgulho? Não é ter salvado esta empresa. Não é ter transformado nossa cultura corporativa. Meu maior orgulho é ter tido a sabedoria de
Ouvir uma menina de 10 anos quando todos os outros queriam mandá-la embora. Às vezes, o ato mais revolucionário que um líder pode fazer é simplesmente parar e escutar. E foi essa lição de humildade que ecoou através dos corredores da Tavares Indústrias, transformando não apenas processos e números, mas a própria essência do que significava liderar com propósito e compaixão. 2 anos após seu retorno ao Brasil, Isabela havia estabelecido o Departamento de Análise Preditiva como uma das operações mais respeitadas dentro da Tavares Indústrias. Seus relatórios eram aguardados ansiosamente pela diretoria, e suas previsões haviam provado ser consistentemente precisas. A empresa evitara 3 crises potenciais graças aos alertas antecipados de seu sistema. Mas naquele outono, os algoritmos começaram a detectar padrões preocupantes em escala muito maior do que qualquer coisa que Isabela já tivesse visto. Não eram sinais de problemas isolados, era algo sistêmico, algo que ameaçava não apenas a Tavares Indústrias, mas todo o setor industrial brasileiro. Numa manhã fria de maio, Isabela entrou no escritório de Maurício com uma pilha de relatórios e uma expressão grave que ele conhecia bem. Era a mesma expressão que ela tivera quando criança, ao apontar os erros fatais naqueles documentos. Maurício estava em sua cadeira motorizada próxima à janela, observando a cidade lá embaixo. Nos últimos meses, sua condição havia piorado significativamente. Havia dias em que falar era difícil, quando a fadiga era tão profunda que ele mal conseguia processar informações. Mas naquela manhã seus olhos estavam alertas. Seu Maurício, preciso mostrar algo urgente, Isabela começou, espalhando gráficos sobre a mesa adaptada. O sistema está detectando sinais de uma crise financeira massiva. Não é apenas aqui, é global. E vai atingir o setor industrial com força total em aproximadamente 8 meses. Maurício virou a cadeira para se aproximar, seus olhos percorrendo os dados. Tem certeza? Esses padrões são inconfundíveis. 97% de certeza. Isabela apontou para diferentes gráficos. Veja: contração de crédito nos mercados internacionais, volatilidade cambial crescente, quebra de cadeias de suprimento, inadimplência aumentando em setores-chave. Todos os indicadores que precederam grandes crises estão presentes. E desta vez é diferente. Não é uma bolha isolada. São múltiplas falhas sistêmicas convergindo simultaneamente. Quantas empresas do nosso setor estão em risco? Isabela hesitou antes de responder, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Baseado nos modelos, 83% das empresas do setor não vão sobreviver sem intervenção significativa. Isso representa aproximadamente 100.000 empregos só em São Paulo. Maurício fechou os olhos, processando a magnitude do que Isabela estava dizendo. Era como se o passado estivesse se repetindo, mas em escala exponencialmente maior. E desta vez não havia um erro de digitação para consertar. Era uma tempestade perfeita de fatores macroeconômicos. O que você propõe? Ele perguntou finalmente. Isabela respirou fundo. Eu sei que vai parecer loucura, mas preciso que me ouça até o fim. A única forma de sobreviver a isso é fazer algo que nunca foi feito antes. Colaboração em massa. Precisamos convencer nossos concorrentes a compartilharem recursos, dados, até mesmo segredos industriais. Precisamos criar uma rede de proteção mútua. Você está sugerindo que eu vá até nossos maiores rivais e proponha uma aliança? Não apenas uma aliança. Uma transformação completa de como o setor opera. Maurício, se cada empresa tentar sobreviver sozinha, 90% delas vão falir. Mas se trabalharem juntas, compartilhando custos de logística, negociando em bloco com fornecedores, criando linhas de crédito conjuntas, a taxa de sobrevivência sobe para 75%. E você tem certeza de que essa crise vem mesmo? Isabela encontrou seu olhar, sua voz firme, mas carregada de urgência. Eu apostaria minha carreira nisso. Eu aposto minha reputação nisso. Essa crise vai acontecer, seu Maurício. A única questão é se vamos estar preparados ou não. Maurício ficou em silêncio por longos minutos, sua mente trabalhando através das implicações. Convencer empresários orgulhosos e competitivos
a colaborarem com rivais seria quase impossível. Mas a alternativa era assistir ao colapso de um setor inteiro. Organize uma reunião, ele disse finalmente. Convoque os CEOs das 15 maiores empresas do setor. Use meu nome, use sua credibilidade acadêmica, use o que for necessário, mas traga essas pessoas para uma sala. Isabela assentiu, já mentalmente planejando a abordagem. Mas, seu Maurício, você sabe que muitos desses empresários não vão gostar de ouvir más notícias. Alguns podem até achar que é uma armadilha. Então você vai ter que ser muito convincente. Maurício sorriu levemente. Afinal, você convenceu uma sala cheia de executivos céticos quando tinha 10 anos. Fazer isso de novo aos 26 deveria ser mais fácil. Mas ambos sabiam que não seria. As 2 semanas seguintes foram frenéticas. Isabela e sua equipe prepararam apresentações detalhadas, reunindo dados de dezenas de fontes, construindo cenários múltiplos, demonstrando matematicamente a inevitabilidade da crise. Maurício usou sua influência para garantir que os principais líderes do setor comparecessem, mesmo aqueles que normalmente ignorariam tal convite. A reunião foi marcada para uma tarde de junho, no auditório principal da Tavares Indústrias. 15 CEOs e seus principais executivos compareceram, uma mistura de curiosidade e ceticismo em seus rostos. Muitos eram rivais de longa data, alguns mal se cumprimentavam. Maurício abriu a reunião de sua cadeira de rodas, sua voz fraca, mas ainda carregando autoridade. Agradeço a presença de todos. Sei que muitos de vocês são concorrentes, alguns até inimigos. Mas hoje não estou falando como CEO da Tavares Indústrias. Estou falando como alguém que quase perdeu tudo e aprendeu que orgulho não paga salários. Peço que ouçam o que a doutora Isabela Silva tem a dizer. Ela salvou minha empresa uma vez. Acredito que ela pode salvar todas as nossas empresas agora. Isabela subiu ao palco, seus anos de apresentações acadêmicas a preparando para aquele momento. Ela começou com os dados, apresentando gráfico após gráfico, número após número, construindo metodicamente o caso para a crise iminente. A princípio, a audiência estava cética, mas à medida que a apresentação avançava, as expressões começaram a mudar. Alguns CEOs começaram a fazer anotações frenéticas. Outros sussurravam urgentemente com seus executivos. Os dados eram inegáveis, os padrões muito claros para serem ignorados. Quando Isabela chegou à parte sobre colaboração interempresarial, a sala explodiu em vozes. Você está sugerindo que compartilhemos informações proprietárias com nossos concorrentes? A voz de Fernando Almeida, CEO da Almeida Metalúrgica, estava carregada de indignação. Isso é absurdo. O que é absurdo, respondeu Isabela calmamente, é pensar que você vai sobreviver sozinho a uma crise desta magnitude. Senhor Almeida, de acordo com meus modelos, sua empresa tem 62% de chance de falência nos próximos 18 meses se continuar operando independentemente. O rosto de Fernando ficou vermelho. Você não pode fazer essas afirmações sem provas. Isabela acionou um controle remoto e a tela atrás dela mostrou um gráfico detalhado das finanças da Almeida Metalúrgica, baseado em dados públicos e análise preditiva. Sua estrutura de dívida é insustentável. Seus principais clientes estão em setores vulneráveis. E você tem exposição cambial significativa sem hedge adequado. Devo continuar? O silêncio que seguiu era pesado. Isabela havia feito sua lição de casa e estava claro que ela tinha dados não apenas sobre a Almeida Metalúrgica, mas sobre todas as empresas presentes. Camila Rocha, CEO da Rocha Industrial, levantou-se. Suponhamos que você esteja certa sobre a crise. Por que deveríamos acreditar que colaboração é a resposta? Historicamente, em tempos de crise, os fortes sobrevivem e os fracos desaparecem. Por que deveríamos sacrificar nossa vantagem competitiva? Isabela virou-se para Camila, sua voz ganhando intensidade. Porque desta vez não haverá fortes ou fracos, senhora Rocha. Haverá apenas sobreviventes ou vítimas. E a linha entre os dois será determinada não por tamanho ou vantagem competitiva, mas por capacidade de adaptação. As empresas que entenderem que cooperação temporária é
Melhor que colapso permanente vão sobreviver. As que não entenderem vão se juntar às estatísticas. Ela avançou para o próximo slide, mostrando cenários comparativos. Cenário A. Cada empresa opera independentemente. Taxa de sobrevivência, 8 a 12%. Número estimado de empregos perdidos, 97 mil. Cenário B. Colaboração coordenada entre empresas do setor. Taxa de sobrevivência, 70 a 80%. Número de empregos salvos, aproximadamente 85 mil. Os números não mentem. Ricardo Mendes, um dos empresários mais velhos e respeitados do setor, levantou-se lentamente. Doutora Silva, eu conheço seu Maurício há 30 anos. Já passamos por crises antes. O que faz você pensar que esta é diferente? Isabela respirou fundo antes de responder. Senhor Mendes, com todo respeito, o senhor nunca viu algo assim. Esta crise é diferente porque é simultaneamente uma crise de crédito, uma crise de suprimentos, uma crise cambial e uma crise de demanda. É como 4 tempestades convergindo ao mesmo tempo. Empresas que sobreviveram a crises anteriores vão falir porque seus modelos de resiliência foram construídos para enfrentar um problema de cada vez, não 4 simultaneamente. A reunião se estendeu por mais de 4 horas. Debates acalorados, argumentos técnicos, objeções práticas e filosóficas. Mas gradualmente, à medida que Isabela respondia a cada preocupação com dados e análises sólidas, o ceticismo começou a dar lugar à consideração séria. Foi Maurício quem finalmente trouxe clareza ao caos. Ele pediu a palavra e sua cadeira motorizada moveu-se para o centro da sala. Todos os olhares se voltaram para ele, este homem que já fora gigante do setor e agora estava fisicamente diminuído, mas mentalmente afiado como sempre. Cavalheiros e senhoras, ele começou, sua voz fraca, mas firme. Eu já estive onde vocês estão agora. 7 anos atrás, eu estava prestes a assinar a falência da minha empresa, da empresa da minha família. Eu tinha certeza de que não havia alternativa, de que o fim era inevitável. E então, uma menina de 10 anos me mostrou que eu estava errado. Ele fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. Aquela menina é agora a doutora que está diante de vocês. Ela não está aqui para enganá-los ou manipulá-los. Está aqui porque vê o que está vindo e quer salvar não apenas empresas, mas as famílias que dependem delas. Eu apostei meu legado em ouvir uma criança. Vocês não podem apostar o futuro de seus negócios em ouvir uma especialista. O silêncio que seguiu era diferente. Era o silêncio da reflexão, não da resistência. Fernando Almeida foi o primeiro a falar. O que exatamente você está propondo, doutora Silva? Isabela voltou à apresentação, desta vez focando em propostas concretas. Consórcios de compra para reduzir custos, compartilhamento de infraestrutura logística, linhas de crédito conjuntas negociadas em bloco com instituições financeiras, programas de treinamento cruzado de funcionários para maximizar flexibilidade, plataforma compartilhada de inteligência de mercado. Cada proposta era acompanhada de projeções financeiras detalhadas, casos de estudo de colaborações bem-sucedidas em outros setores e países, análises jurídicas sobre estruturas legais apropriadas. Camila Rocha levantou novamente. E quanto à propriedade intelectual? Quanto a segredos comerciais? Isabela estava preparada. Eu propus estruturas legais que protegem informações proprietárias, enquanto permitem colaboração operacional. Pense nisso como aliados em tempo de guerra. Vocês ainda são competidores, mas reconhecem que há uma ameaça maior que requer cooperação temporária. A reunião terminou sem decisões definitivas, mas com compromissos de considerar as propostas. Isabela estabeleceu um prazo de 2 semanas para respostas, deixando claro que o tempo era essencial. Nos dias que seguiram, Maurício e Isabela receberam ligações de vários CEOs querendo mais informações, mais dados, mais garantias. Isabela trabalhou incansavelmente, sua equipe operando em turnos estendidos para responder a cada pergunta, para refinar cada proposta. Foi Camila Rocha quem finalmente quebrou o impasse.
Ela convocou uma coletiva de imprensa e anunciou que a Rocha Industrial estava comprometida com a iniciativa de colaboração setorial. Dentro de 48 horas, outras 5 empresas haviam se juntado. Em uma semana, 13 das 15 empresas presentes na reunião original estavam a bordo. O trabalho real estava apenas começando. Isabela coordenou comitês para implementar cada aspecto da colaboração. Advogados trabalharam em acordos complexos. Especialistas em logística redesenharam rotas e compartilhamentos de armazéns. Diretores financeiros negociaram linhas de crédito sem precedentes com bancos. E então, exatamente 8 meses após a apresentação de Isabela, a crise chegou. Foi como ela havia previsto, mas pior. Mercados cambiais entraram em colapso. Cadeias de suprimentos se quebraram. Crédito secou completamente. Empresas ao redor do mundo começaram a falir em números alarmantes, mas as empresas que haviam aderido à colaboração setorial proposta por Isabela estavam preparadas. Elas compartilharam recursos quando alguns fornecedores faliram. Negociaram em bloco quando bancos tentaram cortar crédito. Redistribuíram pedidos quando alguns clientes desapareceram. Não foi perfeito. 2 das empresas participantes, ainda assim, faliram, incapazes de superar suas próprias fragilidades estruturais. Mas as outras 11 sobreviveram. Algumas até prosperaram, encontrando oportunidades na crise. 6 meses após o início da crise, estudos começaram a mostrar os números reais. No setor industrial brasileiro, empresas que participaram da iniciativa de colaboração tiveram taxa de sobrevivência de 85%. Empresas que recusaram ou não foram incluídas tiveram taxa de sobrevivência de apenas 9%. Isabela havia salvado não apenas milhares de empregos, mas uma parte significativa da base industrial do país. Sua abordagem foi estudada em escolas de negócios, replicada em outros setores, citada em debates sobre política econômica. Mas para Isabela, a verdadeira medida de sucesso veio numa tarde tranquila, quando ela visitava Maurício em seu escritório. Ele estava mais frágil do que nunca, sua fala mais lenta, seus movimentos quase inexistentes. Mas seus olhos brilhavam com orgulho enquanto ele olhava para ela. Você fez o que parecia impossível, ele disse suavemente. Transformou competidores em aliados, salvou um setor inteiro. Isabela segurou a mão trêmula dele. Eu só fiz o que você me ensinou. Ouvi os números, vi o que outros não viam e tive coragem de falar a verdade mesmo quando ninguém queria ouvir. Tudo isso aprendi com você, seu Maurício. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Então eu ensinei bem. E agora o mundo inteiro sabe o que eu sempre soube, que aquela menina de 10 anos que invadiu minha reunião era extraordinária. E que vozes pequenas, quando falando verdades grandes, podem mudar o destino de milhares. 23 anos haviam passado desde aquela tarde em que uma menina de vestido desbotado invadira uma sala de reuniões e mudara o curso de tantas vidas. O edifício da Tavares Indústrias, na Avenida Paulista, havia sido renovado, modernizado, mas mantinha, em seu saguão principal, uma lembrança permanente daquele dia. Uma moldura dourada contendo um desenho infantil de um prédio cercado por pessoas sorrindo, feito por uma menina que um dia seria reconhecida internacionalmente como pioneira em análise preditiva corporativa. Isabela Silva, aos 33 anos, havia se tornado uma referência mundial em sua área. Seu modelo de análise preditiva havia sido adotado por empresas em mais de 40 países. Ela publicara 3 livros, dera palestras nos principais fóruns econômicos mundiais e recebera prêmios que enchiam as paredes de seu escritório. Mas nada disso importava tanto quanto o convite que organizara para aquela manhã de setembro. Era uma reunião especial, uma reunião que ela vinha planejando há meses. Todos os envolvidos naquela história de transformação e redenção haviam sido convidados. Alguns eram agora executivos aposentados, outros ainda ativos, mas marcados pelo tempo. Cada um carregava suas próprias lembranças daquele dia que dividira suas vidas em antes e depois. Maurício Tavares havia completado 75 anos. A esclerose múltipla
finalmente o confinara permanentemente à cadeira de rodas. E nos últimos anos, havia afetado também sua capacidade de fala. Mas seus olhos, aqueles olhos que haviam visto impérios quase desmoronarem e serem reconstruídos, ainda brilhavam com inteligência e consciência. Ele estava acompanhado por 2 assistentes de saúde, mas havia insistido em comparecer. Neuza Silva, mãe de Isabela, agora com 65 anos e recentemente aposentada como diretora de serviços corporativos, chegou cedo. Ela usava um terno elegante, seus cabelos grisalhos presos em um coque sofisticado, mas em seus olhos ainda vivia a mesma humildade da mulher que limpara escritórios para sustentar uma filha. Os 15 CEOs que haviam participado daquela reunião histórica sobre a crise também foram convidados, ou seus sucessores, no caso daqueles que já haviam partido. Fernando Almeida estava lá, agora com cabelos completamente brancos, admitindo para quem quisesse ouvir que Isabela salvara sua empresa quando ele estava cego demais pelo orgulho para ver o precipício à frente. Camila Rocha chegou acompanhada de sua filha, que agora dirigia a Rocha Industrial. Um testemunho de continuidade e renovação. Até mesmo pessoas que não estavam diretamente envolvidas, mas cujas vidas foram impactadas, vieram. Trabalhadores que mantiveram seus empregos durante a crise, famílias que não precisaram enfrentar desemprego e desespero, jovens que cresceram em lares estáveis porque empresas sobreviveram quando poderiam ter desaparecido. A reunião foi realizada no mesmo auditório onde Isabela fizera sua apresentação sobre a crise iminente anos atrás. Mas desta vez, não havia gráficos ou números projetados nas telas. Havia apenas fotos, memórias visuais de uma jornada extraordinária. Isabela subiu ao palco, sua presença agora a de uma líder madura e respeitada, mas seus olhos carregavam a mesma determinação da menina que um dia ousara interromper uma reunião de adultos. Obrigada a todos por estarem aqui, ela começou, sua voz firme mas emocionada. Eu os convoquei hoje, não para celebrar conquistas ou sucessos, mas para refletir sobre algo muito mais importante, sobre como a esperança pode vir dos lugares mais inesperados e como a atenção e humildade podem salvar não apenas empresas, mas vidas inteiras. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando Maurício na primeira fila. 23 anos atrás, eu era uma menina assustada segurando um papel amassado. Eu não tinha educação formal em negócios, não tinha credenciais, não tinha razão nenhuma para estar naquela sala. Mas uma pessoa teve a sabedoria de me ouvir. Uma pessoa escolheu suspender o julgamento, ignorar as aparências e dar atenção a uma voz que todos os outros queriam silenciar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela. Maurício Tavares me ensinou a lição mais importante da minha vida naquele dia. Ele me ensinou que vozes pequenas podem dizer grandes verdades, que títulos e cargos não determinam o valor de uma ideia, que humildade não é fraqueza, mas a maior força que um líder pode ter. Ela gesticulou para as fotos projetadas atrás dela, imagens da empresa ao longo dos anos, de funcionários, de famílias, de momentos de crise e superação. Mas ele me ensinou mais do que isso. Ele me mostrou que uma empresa não é apenas números em balanços. É gente, são famílias, são sonhos e esperanças, são crianças que precisam de pais com empregos, são aposentados que precisam de pensões seguras, são comunidades que dependem de estabilidade. Isabela virou-se para o público, sua voz ganhando intensidade. Quando organizei aquela reunião sobre a crise que se aproximava, muitos de vocês acharam que eu estava exagerando. Alguns pensaram que era a arrogância de uma jovem acadêmica. Outros suspeitaram de motivos ocultos. Mas vocês ouviram. Vocês suspenderam o ceticismo tempo suficiente para considerar os dados. E ao fazerem isso, vocês salvaram 85 mil empregos. Fernando Almeida levantou-se, sua voz forte apesar da idade. Doutora Silva, eu preciso dizer algo. Naquele dia da sua apresentação, eu estava pronto para sair da sala. Eu estava ofendido por você expor os problemas da minha empresa publicamente. Mas então eu olhei para o senhor Maurício e vi em seus olhos algo que me fez parar.
Vi que ele acreditava em você completamente, sem reservas. E pensei, se este homem, que já viu tudo neste setor, confia tanto nesta jovem, talvez eu devesse pelo menos ouvir. Ele fez uma pausa, emocionado. Você estava certa sobre tudo. Minha empresa teria falido. 300 famílias teriam perdido tudo. Mas porque eu escolhi engolir meu orgulho e ouvir, hoje a Almeida Metalúrgica emprega 500 pessoas e está mais forte do que nunca. Eu devo isso a você, mas principalmente ao exemplo de humildade do Sr. Maurício. Camila Rocha levantou-se em seguida. Eu também preciso falar. Quando você nos desafiou a colaborar com nossos concorrentes, minha primeira reação foi raiva. Como você ousava sugerir que compartilhássemos nossos segredos com rivais? Mas então, percebi que você não estava pedindo que abandonássemos nossa identidade. Estava pedindo que reconhecêssemos uma verdade simples. Em tempos de crise, cooperação temporária é melhor que extinção permanente. Ela olhou ao redor da sala. Quantas de nós ainda estaríamos aqui se tivéssemos agido sozinhas? Quantos dos nossos funcionários ainda teriam empregos? A resposta é clara: muito poucas, muito poucos. A coragem da doutora Silva de propor o impensável salvou nosso setor inteiro. Um por um, outros se levantaram para compartilhar suas histórias. Um gerente de produção falou sobre como a redução de horas abusivas de trabalho lhe permitiu ver seus filhos crescerem. Uma supervisora compartilhou como a nova cultura de ouvir todas as vozes a encorajou a propor melhorias que aumentaram a eficiência em 20%. Um jovem analista contou como o exemplo de Isabela o inspirou a perseguir seu próprio potencial, mesmo vindo de origens humildes. Neuza Silva finalmente pediu a palavra, sua voz suave, mas carregada de emoção. Eu quero falar não como executiva aposentada, mas como mãe. Quando minha filha tinha 10 anos, eu trabalhava 2 turnos para pagar o aluguel de um apartamento pequeno. Eu sonhava que ela pudesse estudar, ter oportunidades, ser mais do que eu fui. Mas eram apenas sonhos, esperanças abstratas. Ela olhou para Isabela, lágrimas escorrendo livremente. Então aconteceu aquele dia. Minha filha, com sua teimosia e sua honestidade, entrou onde não foi convidada e falou quando deveria ter ficado quieta. E em vez de ser expulsa, foi ouvida. Em vez de ser punida por sua ousadia, foi recompensada por sua verdade. Neuza virou-se para Maurício. Senhor Maurício, o senhor mudou não apenas a vida da minha filha, mas o futuro da minha família inteira. O senhor nos mostrou que uma pessoa com poder pode usar esse poder para elevar, não para oprimir, para ouvir, não para silenciar, para construir, não para destruir. O silêncio que seguiu era profundo, um silêncio de reflexão e gratidão. Isabela voltou ao palco, segurando algo enrolado em suas mãos. Hoje, disse ela, sua voz quase um sussurro. Eu quero fazer algo que planejei por muito tempo. Ela desenrolou o papel, revelando o desenho original que fizera aos 10 anos, o desenho do prédio com pessoas sorrindo. Este desenho tem estado emoldurado no saguão da empresa por 23 anos. Mas hoje eu gostaria de entregá-lo pessoalmente à pessoa que tornou possível todas essas pessoas sorrirem de verdade. Ela desceu do palco e caminhou até Maurício. Ajoelhou-se ao lado de sua cadeira de rodas, seus olhos encontrando os dele. Seu Maurício, este desenho representa meu sonho de criança de que este prédio fosse um lugar feliz. O Senhor transformou esse sonho em realidade. O Senhor me ensinou que a atenção salva, que vozes pequenas importam, que esperança pode vir de onde ninguém espera. E mais importante, o Senhor me amou como um pai quando eu precisava de orientação, acreditou em mim quando outros duvidavam e me deu asas para voar sabendo que eu sempre teria um lugar para voltar. Maurício levantou a mão trêmula, tocando suavemente o rosto de Isabela. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de um orgulho profundo e incondicional. Ele não podia falar facilmente, mas não precisava. Tudo que ele sentia estava expresso naquele olhar. Isabela colocou o desenho nas mãos dele, fechando suas próprias mãos sobre as dele. O Senhor me salvou, seu Maurício, não apenas naquele dia, mas todos os dias desde então. O Senhor me mostrou que liderança verdadeira não é sobre poder,
é sobre servir. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre fazer as perguntas certas e ouvir as respostas certas, venham de onde vierem. Ela levantou-se, voltando ao palco uma última vez. Quando comecei a trabalhar com análise preditiva, ela continuou, as pessoas sempre me perguntavam qual era o segredo para prever crises e problemas antes que acontecessem. E a resposta sempre foi simples. Atenção. Prestar atenção aos detalhes que outros ignoram. Ouvir os sinais fracos antes que se tornem alarmes altos. Dar voz aos dados que são silenciados pelo barulho. Ela fez uma pausa significativa. Mas há outra lição igualmente importante que aprendi. Matemática e algoritmos podem prever números, mas não podem prever o poder de pessoas decidindo ser melhores. Não podem medir a força de comunidades escolhendo colaborar em vez de competir. Não podem calcular o impacto de um líder decidindo ouvir em vez de ordenar. Isabela olhou ao redor da sala, para todos aqueles rostos que representavam uma jornada de 2 décadas. O legado do Sr. Maurício não está apenas nas empresas que salvamos ou nos empregos que preservamos. Está na cultura que ele construiu, onde qualquer pessoa, não importa quão pequena ou improvável, pode ser ouvida. Onde erros são oportunidades de aprendizado, não razões para punição. Onde humildade é valorizada mais que arrogância e compaixão é vista como força, não fraqueza. A reunião se estendeu por mais horas, com pessoas compartilhando histórias, reconectando, refletindo sobre a jornada extraordinária que todos haviam compartilhado. Foram servidos almoço e café, mas poucos prestaram atenção à comida. Era a conexão humana que alimentava aquela reunião, o reconhecimento de que todos faziam parte de algo maior que eles mesmos. No final da tarde, quando as pessoas começaram a se despedir, Isabela ficou um tempo sozinha com Maurício. Ela segurou sua mão, observando o homem que fora gigante em sua indústria e que agora estava fisicamente diminuído, mas espiritualmente imenso. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me ouvir quando eu era pequena demais para ser notada. Obrigada por acreditar quando eu não tinha credenciais para ser levada a sério. Obrigada por me amar quando eu precisava de um pai. Obrigada por me ensinar que verdadeira força vem de humildade. Maurício sorriu, aquele sorriso cansado, mas genuíno. Com grande esforço, ele conseguiu articular algumas palavras lentas, mas claras. Você me salvou primeiro. E era verdade. Naquele dia, tantos anos atrás, Isabela não salvara apenas uma empresa. Ela salvara um homem que estava à beira de desistir de tudo que construíra. Ela lhe dera não apenas uma segunda chance, mas um propósito renovado. Uma razão para continuar lutando contra a doença que consumia seu corpo, mas nunca sua determinação. Quando Isabela finalmente deixou o prédio, naquela noite, ela parou no saguão para olhar o espaço onde seu desenho estivera por tantos anos. No lugar dele agora, havia uma placa com as palavras que se tornaram o lema não oficial da empresa. Atenção salva. Vozes pequenas importam. A esperança pode vir de onde ninguém espera. Ela saiu para a Avenida Paulista, onde a cidade continuava seu ritmo frenético. Milhares de pessoas passavam, cada uma com suas próprias histórias, seus próprios desafios, suas próprias esperanças. E em algum lugar naquela multidão, Isabela sabia, havia outras crianças com talentos não descobertos, outras vozes esperando para serem ouvidas, outras verdades esperando para serem reconhecidas. O legado de Maurício Tavares não estava apenas nos números impressionantes de empresas salvas ou empregos preservados. Estava na transformação cultural que ele iniciara, no exemplo que ele estabelecera, na prova viva de que liderança verdadeira significa criar espaços onde todos podem brilhar, não apenas os já poderosos. E Isabela Silva, a menina que um dia invadira uma reunião com roupa simples e um papel amassado, agora carregava esse legado adiante. Em cada palestra que dava, em cada empresa que consultava, em cada jovem talento que mentorava, ela repetia a lição fundamental. Preste atenção. Ouça as vozes pequenas, porque a salvação pode vir de onde você menos espera.
Décadas depois daquele dia transformador, a história da menina e do empresário se tornaria lendária no mundo dos negócios brasileiros. Seria contada em salas de aula, citada em livros de gestão, usada como exemplo de como humildade e coragem podem mudar destinos. Mas para aqueles que viveram a história, que sentiram seu impacto em suas próprias vidas, não era apenas uma história de sucesso empresarial. Era um lembrete de que cada pessoa tem valor, que cada voz merece ser ouvida e que às vezes as maiores verdades vêm das fontes mais improváveis. Era uma história sobre como escolher ouvir em vez de descartar, como escolher humildade em vez de arrogância. Pode fazer toda a diferença entre desespero e esperança, entre colapso e redenção. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando o prédio da Tavares Indústrias com tons dourados, a história de Isabela e Maurício continuava inspirando, transformando, lembrando a todos que a verdadeira grandeza não está em nunca cair, mas em ter a sabedoria de ouvir quem pode nos ajudar a levantar, não importa quão improvável essa ajuda possa parecer. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isabela e Maurício tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de humildade, redenção e esperança, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Foi o momento em que Isabela entrou na sala de reuniões, a coragem de Maurício em ouvi-la, ou a lição de que vozes pequenas podem mudar destinos inteiros? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram de que a esperança pode vir de onde menos esperamos. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.